boa tarde, boa tarde. Gente, boa tarde. Começando mais um programa Estrelas do Samba, aqui na Rádio Tropical Web Brasil, tá? E você querendo participar, muito simples. Clique lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou participar também pelo nosso WhatsApp, que é 21 97 159 1211. Repetindo, 97 159 1211. Você conectado no mundo e, claro, o mundo ligado em você. Bom, hoje estamos trazendo aqui dois rapazes maravilhosos com experiências dentro do samba. É a dupla do samba com Alexandre Mota e Gerson Gomes. Dê aquele boa tarde para nós. Boa tarde, gente. Prazer imenso estar participando aqui hoje desse programa maravilhoso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, todo mundo, né, que está nos ouvindo. Uma honra poder estarmos aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Boa tarde, Latório. Muito obrigado. Boa tarde, meu querido. Uma satisfação imensa em recebê-los aqui. Até porque o programa Estrelas do Samba foi criado para divulgar você que tem talento e história para contar na sua trajetória do samba. Vamos começar. A primeira pergunta é a seguinte: como é que o samba entrou na vida de Gerson Gomes e como é que o samba entrou na sua vida individualmente? Cada um vai falar, contar um pouco das suas histórias. Pô, que legal. Vou tentar ser sucinto, mas falar um pouquinho do Gerson ainda menino e sempre foi assim uma pessoa atirada, né? E gostava eu pessoal dizia que eu era um pouco exibido. Mas eu gostava assim, de imitar alguns cantores. Na época, eu era jovem guarda, eu gostava muito do Roberto Carlos, que era moda. Então, a partir de Roberto Carlos, eu ainda não cantava samba, eu cantava as músicas do momento, temas de novela. O Roberto Carlos era a minha inspiração ainda quando criança. Alexandre, você como é que entrou? A família de vocês é de samba? Porque às vezes tem pessoas que passam por aqui e nunca foram de samba ou de repente gostavam de samba, mas não podiam porque a família não deixava. Conta um pouquinho pra gente. Eu já assim, desde criança, né? Já vivia, meu pai era músico, baterista, cantor também, chegou a gravar um EP na época e isso já cresci no meio da música e fui crescendo, já ouvindo muito samba. Aos 14 anos fui convidado para cantar em Minas Gerais, em Bicas, no casamento. E na época o Zeca estava estourando. E eu fui para lá na missão de cantar vários sucessos do Zeca Pagodinho. E aí começou. Isso deu um empurrão na sua carreira dentro? Foi. Dali eu não parei mais. Desde os meus 14 anos que eu venho mexendo com música até hoje. Gerson Gomes, você... a tua família é de samba? Então, já no meu caso, já foi ao contrário. Aí, não tive... Tá vendo a diferença de um para o outro? Por isso que é legal o Estrelas do Samba. Mas cumprimento. Eu não tive e não tenho... Hoje sim, mas no passado, bem distante, não tinha uma referência musical na minha casa. Mas sempre a família, quando se encontrava, quando se reunia, havia um canto, alguém lembrando. E meu pai gostava muito. Talvez a inspiração tenha sido também do papai. Mas ele não cantava. Não músico, profissionalmente nunca. Gostava da boa música. Gostava da boa música. Time de Orlando Silva pra cá. E aí você, eu estou vendo aqui no nosso sua pauta, você teve uma passagem no futebol. Como é que é isso? Todo brasileiro, ele tem dentro dele aquela parte do canto e do futebol. Não sei a ordem natural, a ordem das coisas, mas ele se inspira no jogador ou algum cantor. E realmente, no bairro eu também, modéstia à parte, as pessoas achavam que eu levava jeito por aquilo, mas eu não passei nenhuma categoria de base. Foi uma coisa engraçada no Latório Jackson, porque eu já fui diretamente para como fosse uma temporada no América Futebol Clube. Isso, e lá atrás, não vou falar há muito tempo, para não dizer quantos anos eu tenho, sabe, Latório? Mas há muito tempo atrás. Prefiro não comentar. Mas fui jogador de futebol, sim, pelo América. E você, nesse período que você começou a cantar, Alexandre, você teve outra experiência sem ser a música? Gostava de quê? Porque assim... assim, não fui bom de bola igual a ele. Eu até tentei, mas meu primo me emprestou uma chuteira, era muito grande. Meu primo era o goleiro do Larinho, o Renato.
Aí ele, não, leva minha chuteira. Aí os caras, pô, meu, parece um pão doce essa chuteira aí. Não dá pra tu jogar não. Eu fui no bom sucesso, me barraram. Aí eu nem pensei, falei, vou voltar pra música, que esse negócio de futebol não é comigo não. Ou seja, gente, os dois tiveram uma certa experiência entre futebol e música. E a música meio que sobressaiu dentro disso, né? Verdade, verdade. A gente naquela de ser o menor da turma, mas com a voz assim mais ou menos impostada, sabendo mais ou menos qual o andamento das músicas, e as pessoas me dizem, vem pra cá, garoto, senta aqui. E eu sempre fui muito ligado nessa coisa, sempre fui muito estudioso ou curioso, mas sempre tentando melhorar cada dia. Até hoje estou tentando melhorar. Você, Eu posso falar que eu fui muito privilegiado, porque eu entrei num grupo chamado Grupo Prazer, 1989 para 90, e na época eu estava até no quartel, tu lembra? Na época do quartel, a gente já se conhece, nossa senhora, há 36 anos. E ali existia uma pessoa que era padrinho desse grupo chamado Mauro Diniz. E assim, eu digo felicidade porque o Mauro também naquela época despontando, com alguns sucessos dele, várias músicas já gravadas, ele abraçou aquele grupo e botava gente para acompanhar ele. E logo depois, a esposa dele, a Cláudia, começou a empresariar vários outros artistas, como o Reinaldo, o Dunga, a Ana Clara. Aí pegavam a gente para acompanhar esses artistas. Então eu vivi junto com todos esses artistas. Eu fui praticamente quase 5 anos tocando com esses artistas na noite. E ali para mim foi uma escola. E eu aprendi muito, principalmente com o Mauro, que tem um carinho pela gente até hoje. Tivemos com ele há pouco tempo agora no Casarão do Firmino. E assim, tu vê que as pessoas, o tempo passa, mas ele não esquece, né, de lá de trás o que ele pôde fazer, o que ele pôde ensinar, que é assim, você tem que aproveitar esses momentos, né? As oportunidades que a vida dá, né? Porque já é difícil dentro de um meio super concorrido e é complicado. Gerson, eu estou vendo aqui também que a sua primeira grande chance surgiu, ao contrário dele, surgiu num show para você trabalhar no Porão 80. Como é que foi isso? Olha, Latóia, você muito bem lembrado. Eu após ouvir o meu compadre e amigo e duplo Alexandre falar de Mauro. Não era amigo, mas também tive a honra de trabalhar nesse período numa casa muito famosa chamada Porão 80, na Tijuca, onde alguns Deus já levou. Eu não estou com pressa de reencontrar os amigos, mas pessoas que têm um respeito gigante, como Reinaldo, Mirgue Neto, Jovelina Pérola Negra, Mestre Marçal, Adilson Vitor, Adalto Magalha e outros. Porão 80 para mim foi minha faculdade, ainda estou aprendendo, mas o Porão 80, alô Belarmino, um abraço para você, foi realmente e é muito importante na minha vida. Você abria o show desses artistas. Na época do Grupo Nova Era, o Grupo Nova Era também ele foi resgatado pelo o Jorge Aragão. O Jorge Aragão resgatou esse grupo para trocar só para ele. Foi quando eu convidei o Grupo Chama para poder trabalhar nessa casa. Grande Neném Chama. Alô, um abraço. Paulinho, que é pai do Paulinho do Palmeiras, Roberto Chaves, Muchacho, Carlinhos, fazenda maravilhosa. Então o Porão 80 foi muito legal por causa desses cantores, né? Além de Ana Clara também, Dunga, Delano, Elson Forrogode, Pedrinho da Flor. Era uma coisa muito legal lá, muito bom, muito bem lembrado. Porão 80 da Tijuca. Você teve alguma passagem nesse sentido? Porque, na verdade, você começou como apresentador nisso. Eu não sei a ordem, Latóia, eu não sei te falar o certo. Eu acho que misturava um pouco, a gente se conheceu justamente assim. Nessa época, vocês se conheceram, então, nessa época do Porão 80. Alguns convidados do Porão iam para os clubes e a gente se encontrava. A gente, assim, se uniu mais no Olaria. No Olaria, não, desculpa, no Coimbra. Coimbra na Penha. Quando tinha os domingos, né? E ali era vários convidados. E uma vez eu fui para lá através do Germano. E meu pai... Com o grupo Acordo do Samba e Apoteose. Conheci isso. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci esses grupos. Isso mesmo.
Platão era nosso convidado sempre. Aí o Germano virou para ele, Arthur, só cheguei para cantar, não sei o quê. Aí o Gercinho, o pessoal não me conhecia, né? Aí o Gercinho... Mas você não te conhecia, mas você já cantava. Já cantava. Aí o Gercinho chega no palco. Gente, ele acabou de chegar do Japão. Aí o pessoal subiu o japonesinho aqui. E eu lá atrás da cortina, falei, porra, não sou eu. Acho que não sou eu agora. Pô, ele acabou de chegar do Japão, o cara estava viajando, fazendo show fora, não sei o quê. Eu falei, porra, Japão, acho que ele criou alguma coisa. Aí falou meu nome, eu falei, porra, não entendi nada. Pô, quando eu fui, pô, entrou um pretinho, pô, o pessoal estava achando que entrou um japonês. Mas aí deu tudo certo, o pessoal gostou, me cantei. Graças a Deus. Aí depois fomos dando uma continuidade, até o presidente do clube falou, pô, tô prata na casa, quero você todo domingo aqui cantando com a gente. E tinha domingo, eu tinha que fugir do quartel, estava no quartel ainda, era novo, não estava servindo. Aí ele falou, cara, fugiu do quartel de novo, eu falei, tem que cantar rápido, eu tenho que voltar antes que troque a guarda. Como é que fazia? Você saía do quartel, cantava e voltava. Gente, é a vida, é a nossa vida. Correria. E eu sabia a hora certinha, porque eu servi na Praça do Galeão, na Ilha do Governador. E eu sabia a hora certinha que o 910 ia passar na hora do Júlio. Então eu tinha que tentar, pegar ele e voltar no tempo para chegar lá no quarto de hora certa. Porque o pessoal da guarda que ficava na saída era tudo amigo. Mas eu tenho que cantar hoje, eu vou passar na guarda, estou de serviço, mas eu vou passar e vou voltar. Aí continua tudo voltar, tu vai preso e... Mas uma época de loucura. Mas aí se trocasse a guarda também ia dar um problema, né? Não, porque assim, enquanto tu faz a troca, né, do plantão, que era de 4 horas, então, vou dizer, se você vai pegar meia-noite, você já tirou o teu plantão de 11 às 2, mais ou menos, 2 horas, tu está liberado, só vai pegar de novo meia-noite. E o outro 4, então tu tem esse tempo para você voltar. Se você não voltar dentro desse tempo, na hora da chapa. Mas já aconteceu de você não voltar, não conseguir voltar por causa da condução? Não, graças a Deus. Não. Porque era tudo muito mais certo do que hoje, né? Porque ele já sabia que quando eu chegasse lá, tinha que botar para cantar. Para me cantar e meter o pé. Às vezes já dormiu, não, estou tranquilo, relaxa. Hoje eu quero curtir o pagode. Mas, bom, tem que cantar agora para meter o pé, senão eu vou ficar preso lá no quartel. Cara, mas era uma loucura. Ô, Gerson, você, além de ter passado pela questão do futebol, da música, você tem uma outra profissão fora essa coisa da música? Sim, eu tenho um orgulho muito grande, até não escondo, mas eu deixo um pouquinho quieto esse lado meu da Guarda Municipal, entendeu? Estou quase aposentando, a gente fica nessa corrida, eu e meu compadre Alexandre, como dupla de samba, mas fora disso eu tenho sim um outro corre aí, que é o quando tá bravo aqui pra gente. Mas antes de entrar para a Guarda, você fazia o quê? Antes da Guarda Municipal eu também trabalhei, já fui securitário e fui bancário também. Tudo. Fui securitário Sul-América, não posso ver a propaganda. Fui securitário e fui bancário também, entendeu? E aí, nesse mesmo tempo... Mas a gente sempre cantando. Como a questão da música. Isso, cantando, mas nunca tinha acontecido esse lado, essa parte, até o Porão 80, pagode das escolas de samba, então vamos chegar antes, lá. Né? Antes disso não tinha nada mesmo assim, como nós temos hoje o audiovisual, aquela coisa, temos hoje você aqui nos dando essa força, a Rádio Tropical Web, onde nós temos um carinho, uma gratidão muito grande por estarmos aqui. E você, Alexandre, você fazia o que antes? Você estava no quartel, saiu do quartel? Então, eu saí do quartel, fiquei um bom tempo ainda com música, né, trabalhando. Naquela época, até minha mãe falou, nossa, eu não te vejo em casa. Tu chega em casa só terça-feira e depois tu sonha, porque era estúdio ensaiando e show que a gente acompanhava, os artistas, o Mauro, o Reinaldo, a Ana Clara, quase todo dia eles tinham, cada época da Rádio Tropical, fazendo muitos eventos e os próprios shows deles. E teve uma época que era até Banda Energia,
que o Mauro montou para acompanhar esses artistas, Uhum. eles não tinham condição de acompanhar todos os outros. E como a gente tinha um grupo que era muito sincado, a gente tocava muito bem, e o Mauro, ele dividiu, né, uma parte do Grupo Brasil fazia, outra parte os outros artistas faziam a banda Energia. E nessa época eu trabalhei muito. Aí depois que parou o negócio do... Deu uma queda, né? Deu uma queda. Que a estrutura mudou do pagode, depois do Raça Negra, só para botar, ela mudou muito a estrutura do pagode, Sim, né? sim. O negócio ficou muito mais, não que não fosse profissional, mas a inclusão de vários instrumentos diferentes, sopro, teclado, bateria, aquelas coisas todas, foi mudando a concepção musical no samba. Aí com isso, deu uma queda. E a gente precisa sobreviver. Sim. Aí eu acabei indo por um segmento onde que eu tivesse uma liberdade. E aí eu conheci o seguro-saúde, questão de plano de saúde e tal. Aí cheguei à supervisão. E isso nos dá um alicerce financeiro para continuar correndo atrás do nosso sonho, né? Que sempre foi a música. Né? E a gente está aí até hoje. Trabalha e canta e a vida vai seguindo assim. Dentro dessa trajetória, Gerson e Alexandre, qual foram, dentro dessa trajetória até chegar onde vocês estão hoje? Quais foram as dificuldades nas quais vocês passaram, você e depois você? As dificuldades não foram, elas continuam, Olatói. Nós estamos matando, se matarmos um leão, tem meses que a gente mata 2 leões, tem meses que se matar 1 leão, às vezes oscila, mas sempre matando, sempre correndo na frente para poder sobreviver. Todos nós sabemos que hoje as coisas facilitam para uns, mas não sempre foi assim, né? Mas é nosso Pai Celestial que vai dizer a hora. Vai guiando, estamos na né? luta, matando sem pisar ninguém, matando no bom sentido. Isso que ele está falando é muito importante. E, geralmente, os entrevistados que têm vindo aqui no programa falam muito sobre isso, inclusive Elane Machado, Marquinhos Até, entre outros e outros, que na época tiveram problemas. Pode falar em relação a você. A gente tem hoje aí digo até uma trajetória bonita, gente, que são poucos, talvez, artistas que chegam para cantar que não exige nada. É igual a gente. A gente procura se colocar também no lugar do cara que está aí fazendo o seu empreendimento para fazer aquela roda de samba, fazer aquele show. E a dificuldade hoje maior é o quê? É o financiamento de empresários acreditar no seu trabalho, para dar um impulsionamento em rádio e na rede social. Hoje tudo envolve o empreendedor, né? Eu acho que a maior dificuldade nossa hoje é essa, apesar que, graças a Deus, sempre pinta alguém ajudando, dando uma força, fazendo o nosso trabalho acontecer aos poucos, mas eu acho que a maior dificuldade hoje, talvez, do músico brasileiro é isso, é alguém acreditar no teu sonho. Mesmo vocês tendo essa trajetória de vida, porque isso aí vai mais de 30 anos, né? Isso dentro da questão musical. Tem essa dificuldade ainda? Sim, porque, Latói, hoje nós somos uma dupla, oriundos de um grupo muito conceituado, renomado, vários anos de sucesso, porém, com a modernidade, com a tecnologia, que é para melhorar, muitas vezes não melhora. Muitas vezes eles colocam a visualização, desculpe, nós estamos na rádio web, mas visualização, sucesso, que todos tenham muito sucesso, todos os colegas tenham muito sucesso, que façam um show, mas o Brasil é um país continental, ninguém precisa pisar, ninguém precisa maltratar, ninguém precisa falar mal, porque cada um tem o seu espaço. A única coisa que eu digo com todo respeito a todos os amigos ouvintes da Rádio Tropical Web, visibilidade, visualização não significa talento, mas que todos tenham muito sucesso.
Olha que eu venho ouvindo isso em cada entrevista das pessoas que passam aqui, que têm a experiência e fala a mesma coisa. Ou seja, então o mal não está nos artistas que passam aqui. Estão em vocês na hora de contratar os artistas. Achar que visibilidade na internet significa que aquele rapaz, que aquele artista é tudo. E não é. Eu vou dar uma voltada um pouquinho no tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de ter sido locutor, quer dizer, além do Porão 80. Nossa! Voltar à época do Olaria Atlético Clube, Cacique de Ramo, Choperia Tropical, Grêmio Recreativo Pau Ferro. E depois a gente segue com você. O Dr. Jason, o ouvinte da Rádio Tropical Web, ele tem uma memória fantástica. Junto com o meu compadre aqui, nós conhecemos, como o Alexandre colocou muito bem, já nessa correria. E o Dr. Jason, sou um privilegiado, porque nós somos vizinhos, nós somos vizinhos do mesmo bairro. E nós tínhamos o mesmo ideal. E já tive a honra de trabalhar com o Latoy em uma outra rádio, que eu não vou dizer o nome. Pode falar. Um respeito muito grande. Não pode falar, que não tem esse negócio, não. Então, não, aqui não tem era uma rádio alternativa, chamada Rádio 96 FM, onde eu tive a honra de conhecer o Latoy Jetson, falecido Joel Teixeira. Um abraço para Irene Ribeiro, seu Egiel Ribeiro. Alguns Deus levou, como J. Trindade. Mas foi um aprendizado. Latoy, muito obrigado. Aprendi e aprendo muita coisa com você, como me comunicar através daquela rádio 96 FM, quando a gente já se conhecia, mas tive a honra de trabalhar. Zen Ferreira também. Porque, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Fazer rádio, tá? Naquela época, era fácil fazer rádio, porque primeiro não tinha câmera, não tinha nada. Então você tinha uma produção ou não tinha produção, ou você aprendia a montar pauta e montava a pauta. Hoje é totalmente diferente, hoje é esse sistema aqui. Há uma diferença. Fazer rádio e fazer palco. Fala pra mim, Jéssica. É verdade, porque inclusive nessa época, o Latoy é fantástico. Você tinha que, como nós dizemos no futebol, bater o córner e correr para cabecear. Muitas vezes o Latoy estava fazendo a entrevista, alguém tocava a campainha, o Latoy dava um jeitinho de tocar, com a música tocando, de vez em quando o playback dava um problema e a coisa acontecia. E graças a Deus, estamos nessa caminhada, como o Alexandre colocou, estamos nessa correria, mas é uma coisa muito fantástica e a gente vai aprendendo a cada dia, justamente por isso. A dificuldade, a exaustão leva à perfeição, a gente está buscando a perfeição, deixa de trabalhar. Tem dificuldade, mas Deus nos dá sabedoria para a gente estar sempre podendo cantar, a gente se dar bem, se respeitar. Por isso nós estamos até hoje, Deus é que sabe, mas somos a dupla do samba, respeitando sempre, mas querendo sempre ser o melhor na hora da apresentação. A questão da locução, palco, tá? Eu aprendi muito com esse cara aqui. Ele é humilde. Entendeu? Porque uma coisa é você fazer rádio, outra coisa é você fazer palco. Palco não é fácil fazer palco. E você fez essas casas todas, como é que é isso? Fala pra mim. Sim, Latoy. A dona Irene Ribeiro, ela foi uma pessoa, e é uma pessoa fantástica, já nos ouvindo. Um grande abraço, inesquecível na maneira de tratar os radialistas. E seu Egiel nos ensinava como proceder diante da plateia. Porque na época não tinha câmera, então você está falando só agora. Palco é bem complicado. Eu faço isso até hoje. E a palavra pode ser uma arma, né? Ela pode ser uma arma, pode ser uma flor, dependendo. Agora, mais difícil ainda, tá, dentro da trajetória de vocês, eu acho que foi a questão da Imperatriz Leopoldinense. Cantar da coroa, Alô Preto Jóia. Deus levou os nossos grandes amigos, filhos, mãe e filho, Dona Maria Helena. Maria Helena e Chiquinho, nossa. Poxa, eu já estou emocionado porque a gente é movido a isso mesmo, mas eu hoje sou um apaixonado pela Imperatriz Leopoldinense. Quando a gente se conheceu, eu digo no caso, o enredo Liberdade é baseado sobre nós, talvez 1989, perdoe se eu não estiver correto na data,
A partir daí, eu era portelense, desfilava, chorava, mas eu estava mais próximo de Ramos, como estou até hoje. Quero desejar um abraço muito grande, Pagode da Coroa, Pagode do Leão na Estácio de Sá, Helênico Atlético Clube, Nega Fulô, Porão 80, Cacique de Ramos, e outros, né? Que talvez não me ocorra agora, eu não quero deixar essa lacuna, mas todos foram e são muito importantes na minha vida. Porque assim, mas você chegou a fazer disputa, vocês chegaram a fazer disputa de samba? Tanto eu como Alexandre. Alexandre falou. Como é? Fizemos, sim. Há uma diferença. Já me derrubou na Tijuca. O Sandro já me derrubou. Já teve rivalidade de palco, sim. A gente em palcos diferentes, parcerias diferentes. Conta aí. Incrível que pareça, quando a gente tinha lá, ele tinha escrito um samba na Tijuca e outro na Rocinha. E ele estava numa outra parceria. Com o Ivinho do Cavaco. Ivinho do Cavaco. Ivinho, grande abraço para você. Ivinho, grande abraço. E o cantor junto comigo era o Nego. O irmão do Neguinho. Aí era o Nego. Aí o Nego ficava naquele lugar. Dá um pouquinho de vinho, meu pai. A gente vai atropelar todo mundo. Eu meu compadre tá lá. Verdade. Aí eu falei, que isso, cara? Eu falei, deixa eles cantar. Depois a gente falar que... Verdade. E derrubaram nosso samba mesmo na torre. Aí eu falei, caraca, mas eu acho que a gente não vai ganhar aqui também não. Já tá o tititi do batidor e tá nada. Eu falei, não, mas a gente vai até a final. Dúvida que a gente não vai fazer a final. Mas, assim, eu tive uma felicidade de não ganhar na Tijuca nesse ano, mas ganhamos na Rocinha. O samba do Wander Tibalada também. E até na participação nossa, né, da live dele, ele comentou isso, que falou, pô, achando que foi pé quente, cara. Chegou lá e conseguimos, cantei junto com um Sorriso, né? Que hoje está no Salgueiro, né? E depois dali eu parei. Parei porque eu gosto mais do contemporâneo. E o samba enredo rola às vezes umas covardia que deixa a gente um pouco magoado. Porque o bastidores, você nunca sabe o que está acontecendo. Você vê a quadra cantando teu samba, você vê teu samba Tipo assim, evoluindo, tem todo. mas quando chega na final, vem aquele famoso papel de pão que sai do bolso de trás do presidente. Nem passou pela mesa dos jurados, ele sobe direto, pega o microfone, samba campeão. E isso é 6 horas da manhã, que está dizendo samba campeão, que já passou a noite toda esperando o resultado. Falei, caraca, bicho, que loucura. Pensei que o papel estivesse lá na mesa dos jurados. Não, jurado. O presidente só chegou na escola para dizer que nem foi, eu nem sei, acho que ele nem sabe que é um jurado. Pô, e isso me desanimou muito. Eu falei, não vale a pena você desgastar. Desgastar fisicamente, E você visualmente. E a responsabilidade é muito grande. Porque tem pessoas que dependem de você para o teu samba ser bem executado, para ele chegar em algum lugar naquele campeonato, né? É um campeonato. Se você for mal no palco, a culpa é sua, não é do compositor. Entendeu? Então, a responsabilidade toda está em cima do cantor. A nossa parte nós fizemos. Fizemos composição, o samba na cabeça deles é o melhor. Aí você tem que dar o seu melhor no palco para retribuir a eles a obra deles e o que eles estão gastando, que é uma estrutura danada que eles montam para fazer disputa de samba. Aluga ônibus para levar a torcida, é lanche, é comida, é coisa de doido que eles fazem e ninguém quer perder. Entendeu? A pergunta que eu vou fazer para os dois. A emoção de estar no palco cantando um samba e a mesma emoção de estar cantando um samba enredo? Ou há uma diferença? Eu quero começar a responder essa pergunta. Sim. Com todo respeito, meu companheiro Alexandre. Eu nunca fui o cantor oficial na Marquês de Sapucaí. Eu fiz parte do carro de som. Que já é uma grande coisa. Sim, em 2004, pelo Porto da Pedra, Preto Joia, Alô Preto Joia. E em 2008,
Andil da Tijuca com o Vantuir de Oliveira. Alô, Vantuir, um abraço. O intérprete, o nome já diz, ele faz do samba o seu melhor, ele namora o samba, ele chora no momento certo, ele sorri no momento certo. E o carro de som canta bem. Há uma diferença do intérprete principal para o carro de som. Ele fica à vontade, o intérprete fica à vontade. E nós do carro, nós cantamos mesmo o que nós ensaiamos. É o feijão com arroz bem feito. Ele bota Ele faz a bossa que ele faz a bossa que ele quiser. Entendeu? E não é a cara da escola. Não pode haver um erro. Senão... Nós não fazemos caco. Carro de som não faz caco. Não faz nada. É direto. O som, só execução. O intérprete. Ele faz aquela bagunça que ele faz. Ele interpreta. E a responsabilidade toda é dele. Se ele atropelar, a gente está certo. Ele está atropelando ele. Mas isso é agora, é de agora ou de há um tempo atrás? Eu acho que foi sempre assim. Sempre foi sempre assim? Sim, alguns cantores têm características, poucos, mas assim, com todo respeito, né? Fala de Jamelão. Jamelão será eternamente o cantor. Muito exigente. Porém, ele não fazia caco. Ele cantava certinho. Com a voz que Deus deu a ele. É isso. Outros já brincam muito. Alô, Deus levou o Kim, respeito máximo. Hoje temos todos, né? Respeito máximo por todos. Claro, temos algumas preferências, sim, mas não é o caso agora. Amo todos vocês, só que realmente cada um tem o seu jeito de cantar. Uns mais brincalhões, outros mais dentro daquilo ali, junto com o carro. Mas todos, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Mas é diferente de cantar músicas do meio de ano. Qual intérprete para você que você se espelha? Poxa, intérprete de samba. Eu tenho um cuidado muito grande, já percebeu, né? Eu tenho vários amigos que eu amo. Eles cantam demais. Tenho sim. Meus amigos, amo todos vocês, só tenho a aprender. Seria injusto falar um nome só. Mas hoje. Veja bem, já citei Jamelão, Neguinho da Beija-Flor, Dominguinho do Estácio. Nossa! Hoje, eu amo todos. Mas se eu tivesse que fazer hoje, primeiro, segundo, eu teria dificuldade. Amo o Vander Pires, não tenho amizade com ele, mas tenho um respeito gigante. E hoje o Picholé está dando um show muito Ai, maravilhoso. Nossa, você, Alexandre. Eu gostava muito do Seu Domingos. E na casa do Vantuir, nós tivemos ali a felicidade, está até no nosso Instagram, uma foto nossa com ele, já assim... Ele já estava quase partindo, né? E gostava muito dele. Eu tive até a oportunidade de ser músico dele. Você falou da Vila Rica, né? Lá dentro dos Tabajaras. A Cláudia fechou um show na época e nós acompanhamos ele ali. Eu tive ele de perto, vendo o que ele era capaz de fazer com a voz. Então, assim, era para mim um cantor de samba enredo e um cantor contemporâneo perfeito, porque... Que nem todos têm esse dom. O Dominguinho na avenida, ele era do jeito, e quando ele ia cantar o samba, o pagode, nos shows, você via um outro tipo de Dominguinho. Não via aquele cara postando a voz daquela tonalidade de escola de samba, tu via uma outra coisa, e ele sabia fazer isso. E eu até hoje não vi ninguém dominando isso igual ele dominava. E olha que eu acompanhei assim, em amizade e participar de pagode deles, como o falecido Jackson Martins, que também gravou... Puxadores! Os puxadores, então, né? Assim, mas naquela época, até da Rádio Tropical, que o Dominguinho teve o LP dele, né, que estourou naquela época, e olhei assim, caramba, o cara é o único que eu vejo assim, de samba enredo, que ele pode cantar o contemporâneo durante o ano e fazer o carnaval. Porque ele tinha esses dois lados dele muito bem feito, que é difícil. Porque você vê hoje os cantores até de samba enredo, eles emitem muito. Né? Eles têm a voz muito forte, eles emitem muito. E talvez aí o equilíbrio
de você não estar numa avenida com 300 componentes de bateria tocando, você tem que sobressair acima deles e você está só ali com aquele 7, 8 componentes tocando num show de pagode e você tá com aquela voz dolente cantando da mesma forma, entendeu? Sem agredir nada e dentro de uma linha espetacular. E isso eu via o Dominguinhos Estácio fazer, entendeu? Lembrando você, querendo participar na Rádio Tropical Web Brasil, www.radiotropicalwebbrasil.com.br 2197-159-1211, repetindo, 2197-159-1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Você está falando isso, está me lembrando os puxadores do samba. Foi uma época que há dificuldades, com certeza, tá? Para eles. Não tinha, porque já estavam todo mundo estourado. Todo mundo tinha suas carreiras já nomenclaturadas, né? Vocês chegaram a fazer, algum de vocês dois, chegaram a fazer aula de canto, de aprimoramento de voz, essa coisa toda? Eu fiz muito tempo. Eu fiz um período de Vila Lobos, teoria e solfejo. Aí depois eu fiz aula de canto também. Esqueci agora o nome da professora, numa escola em Caxias, durante muito tempo, devido à trajetória, né? Eu tenho assim, no meu pensamento, acho que ninguém aprende a cantar. Eu acho que a pessoa ela já nasce com o dom, Você né? tem que aperfeiçoar o dom que você recebeu, né? E ter um bom ouvido para você poder saber colocar a tua voz. Então, eu acho que o estudar é principal, né? Você sabe que você tem um dom, você faz um trabalho legal, você se apresenta, as pessoas gostam, e em cima disso, você tem que procurar um caminho para você entender como você consegue melhorar o que você faz, entendeu? Para poder passar para o público, porque o receptor é o público. Você não canta para você o tempo todo no banheiro. O chamado cantar do chuveiro, né? Você tem que fazer uma coisa que atinge o coração das pessoas. Eu acho que até a gente estava conversando antes de começar o programa a respeito dos grupos ter que se ouvir, ter que montar um som com qualidade, para eles poderem entender o que eles estão fazendo, procurar gravar aquele dia do pagode deles em casa, escutar e caraca, olha o que eu fiz aqui. Meu Deus. Então isso é muito importante, eu acho que eles não se preocupam muito com isso. E a maioria dos artistas aí que estão aí estourados de ponta, eles fazem. Artistas até já renomados, eles gravam quase tudo de apresentação deles. E depois eles revê para ver como é que está. É igual ator. O ator, ele o que ele gravou da novela, pô, caraca, não fiquei bem fazendo isso não vou fazer nada, vou fazer assim. Entendeu? Eu acho que é o estudo é... Mas você não acha que tem, no caso do ator, tem uma questão da direção cuidar disso? No caso de vocês, cantores, vocês têm essa autonomia de procurar melhorar. Você chegou a fazer aula de canto, Gerson? Sim, a Igreja de São Sebastião, próximo da minha residência, da nossa, né, do nosso bairro, através de um colega de trabalho, eu fiz, e hoje em dia eu faço através da internet. E como o meu compadre colocou, o talento é nato, mas a gente precisa assim, nunca está bom. Se lapidar. Isso eu faço caretas no espelho, antes de dormir, durante o dia eu estou sempre exercitando, por isso eu gosto de cantar música americana por causa dos solfejos, as dificuldades. Eu preciso de dificuldades para poder me dar facilidade na hora de cantar o meu samba, o meu MPB, o meu pagode, porque lá fora se estuda muito na igreja, por causa da religião, estuda muito, 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 como se fosse obrigatório passar por um coral. E eu estou sempre fazendo, tá? Não foi minha vida toda,
mas eu estou sempre observando, sempre no telefone, tenho esse hábito sim. Gente, Nunca está bom. vou contar uma coisa pra vocês. Esse cara aqui, ó, cantando. Vocês não têm noção, tem uma música. Eu até contei, eu até falei aqui no programa passado com o Marquinhos, que eu amo ver esse cara cantando volta. Nossa, eu assim, vibro. E inglês, então, nem se fala. O Marquinhos Satan é uma referência para mim, ele sabe disso, eu falo sempre isso para ele, tá? Nada contra a religião, não é a minha. Mas, assim, eu falo, poxa, Marquinhos, se esse nome não fosse, você seria o meu ídolo. Eu gosto do Marquinhos, tá? Eu não gosto de louvar, com todo respeito. Mas o Marquinhos, Emílio Santiago, Jorge Aragão, aqui no Brasil, são pessoas... Emílio, Marquinhos Satan, Jorge Aragão e o Reinaldo, né? Essas pessoas, com todo respeito, são as minhas referências musicais no Brasil. Para você, Estados Unidos, para você, americanos. Puxa vida, é difícil. Steve Wonder, vida longa para ele, é uma pessoa de um espelho, porque ele é um camaleão dentro dos arranjos, dentro das músicas. E mesmo sendo cego. Né? Deus deu outra valência para ele, tirou a visão, mas ele faz da boca que quer, da voz que quer. E eu tento fazer 10% do que ele faz. E você, Alexandre? Cantor aqui no Brasil, que inclusive eu tenho isso como muito injustiçado, foi Emílio, né? Para mim, o maior cantor que nós tivemos aqui foi Emílio Santiago. Ele cantava bolero, ele cantava em francês, ele cantava em espanhol, cantava em inglês, cantava samba, e assim, dentro de uma elegância imensa e uma emissão fora de série. Então, eu vi uma vez uma entrevista dele no Jô Soares. O Jô Soares pediu ele para cantar sem orquestra, sem nada. Capela. Porra, o cara cantando, parecia que tinha uma orquestra. A voz dele propiciava tal coisa, né? Ladrão de músico, ninguém vai dar cachê. Posso pegar esse gancho? Pode! Porque, olha que meu compadre colocou muito bem, muitas vezes pode acontecer isso. Faltou a nossa tecladista. Só tem um violão. Mas eu não posso cantar que eu só ensaiei. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre cantando, porque pode faltar alguém, acabar a luz, quebrar uma corda. Não, vamos fazer assim mesmo. O show tem que continuar. Ele é fora de série. Quando ele fez essa apresentação, até aquele quinteto, né? Quarteto do Quarteto. Aí, Quinteto. Outro tentando ir na flauta, e o Jô Salles assim, ó. Deixa ele. Deixa que ele se vira. Porque ele, além de cantar, tinha umas partes da música que ele fazia aquele... Pô, dando já o tom. Não, o sentido do arranjo por não ter um teclado fazendo. Então ele já estava fazendo a frase do teclado cantando e o outro tentando fazer a flauta e Por isso que eu sou fã de Steve Wonder e George Benson. Eles fazem isso com a voz. Sim. Porque a guitarra não faz, eles fazem. Então assim, um cara que o Brasil perdeu, mas quem teve a oportunidade de assistir o Emílio a primeira vez no Canecão. No Canecão, eu falei assim, cara, ou ele tá fazendo playback, ou ele é muito bom. O microfone estava aqui. E a voz dele saindo. E tinha hora do show que ele botava o microfone debaixo do braço para bater cantando o pessoal e tá emitindo, tá saindo. Eu falei, cara, normal. E assim, sem desafinar, sem nada, na mesma linha. Falei, é muita educação musical que ele tinha cantando. Então, assim, eu não consegui ver outro cantor que ele era realmente um intérprete. Ele cantava música de Elis Regina, ele cantava música de cantores estrangeiros.
E assim, pô, você via, pô, quem viu o Emílio cantar esse, como é que é o nome? O que? Musical? É de um musical, Fantasma da Ópera. Ai, Caraca, ele cantando essa música. Olha nos meus olhos, falei, meu Deus do céu, e veja tudo. Falei, porra, pra que a menina entrou no segunda parte? Eu falei, Embora meu Deus fosse uma do grande céu. cantora, mas o Emílio, Meu mas disse que Deus eu do ouvi céu. só ele, só ele. Olha o monstro, olha a música que ele tá cantando. Pô, Fantasma da Ópera, quem assistiu o filme, quem viu, pô, que viu o filme e via o trabalho depois ver de interpretação dele. Pô, não perdeu nada da qualidade do filme. Então tu vê assim, meu Deus, cara, o cara canta muito. E você não vê hoje um cantor pegar certos tipos de música As mais difíceis, né? Porra, E a para Sofia cantar tá isso. falando, meu amor, pô, meu Deus do céu. Esse lance da música, ela sobe muito e ele acompanha, desce, entrega, aí ela vem cantando. Você tá entendendo? Então assim, é difícil. Não é qualquer cantor que você vai ver fazendo isso. Não digo que vai ser impossível a gente ver no futuro Sim, sim. um outro cantor, né? Sim. Que ninguém é insubstituível. Mas hoje eu não consigo ver. Internacional. Eu sempre fui muito fã do Lionel Rich, do Michael Jackson. Acho que o Michael, ele entregou muita coisa no mundo, várias mensagens que muitos líderes também não acompanhou, mas não só com música dele cantando, mas com composição dele e em outros artistas, entendeu? Que talvez muita gente não saiba. O próprio Lionel Rich também, um senhor compositor, né? E talvez não se entregou muito só na tradição assim, de eu quero ser um puta cantor. O Lionel Rich, ele entregou muitas músicas, né? Fez muita história nos bastidores, né? E eu acho que esses dois, para mim, da década de 85 a 90, acho que foram os que representaram mais, colocando mais mensagens para o mundo todo, né? Eu acho que segue até hoje, né? As músicas que foram cantadas, foram gravadas nessa época, elas continuam eternas em vozes diferentes, com arranjos diferentes. Você vê o We Are The World, Sim, que é dos dois, sim. o Lionel Rich e o Michael Jackson, estouraram no mundo. A música, ela tocou meia-noite no mundo todo. Então, assim, eu nunca vi isso em artista nenhum. Uma música, todas as rádios combinaram e tocaram meia-noite em prol das crianças da África. Então, assim, o mundo todo parou e botou... Até mesmo o nome da música, né? Nós somos o mundo. Nós somos o mundo. Então o mundo inteiro Então, se reuniu. assim, eles fizeram uma história muito bonita. O Lionel Rich faz até hoje. Não faz até hoje. Agora, Michael Jackson tem música até para não sei quanto, porque tem um monte de coisa gravada. Agora com esse filme, então... Tem um monte de coisa gravada. Michael Jackson no supermercado, no metrô... Tem. Em tudo quanto Todo lugar. No centro da cidade tinha dois outros dançando juntos. Eu falei, quem é que vai pegar o dinheiro do chapéu ali depois? E eu, assim, particularmente, né? Porque até a questão da idade que eu não quero entregar. Então, nessa época, a influência do cabelo, né? O afro, o cabelo black power. Eu não queria ser, mas eu imitava o Michael Jackson, entendeu? No jeito de fazer, eu dormia de coquinho. Eu dormia com a rolinha no cabelo, aquela coisa. As calças. Houve uma época que nós usávamos as calças, como da nossa querida produtora, as calças de boca larga, eu tenho umas lá em casa também guardadas, entendeu? Então essa influência era muito legal. Só que o Michael Jackson eu amo tanto, mas eu amo mais o visual do que o áudio. Eu gosto do gestual, eu gosto de tudo aquilo, o encanto é tão grande com o Michael Jackson, que
Ele tem outras preferências de vozes, tá? Sim, sim. Mas é respeito. Mas o gestual, o visual do Michael Jackson, fica bloqueado. Foi assim, foi um artista revolucionário e que criou um estilo e que o mundo inteiro copiou. É isso? É isso. O mundo inteiro copiou. Eu não consigo só vê-lo cantar. Eu não ouço quase. Eu vejo, eu não ouço, mas eu vejo. Ele não tem modos, ele é todo pra ele. E sempre muito metódico. Tudo dele era muito metódico. Muito. Eu não consigo só ouvir, eu tenho que ver. Tem muita coisa que levou do James Brown. Né? Sim. Sim. Que era um ponto de referência. Vamos agora voltar aqui para nossa. Quando é que vocês dois se cruzaram e criaram a dupla do samba? Uma pessoa muito importante nessa vida. Antes, porém, eu fui injusto em não falar o nome de um grande cantor. Mas pode falar, meu querido. Puxar a brasa pro Pete de Menezes, tá? Nessa nova geração. Sabe? Pete, não só sou seu amigo, como eu amo você, eu te sigo, eu te ouço. Você é um privilegiado, a sua voz maravilhosa. Parabéns à minha escola ter contratado você. Pete, um grande abraço, tá? O intérprete da Imperatriz Leopoldinense. Bem, a pessoa que nos uniu, nós já éramos compadres na época. Sim, vocês se conheciam de anos. Não, sim. Mesmo. Sim, mas vocês se conheciam de anos e anos. Isso. Mas cada um polo diferente. Isso. Foi uma pessoa chamada que está no céu, nosso amigo comum, Jalmir Talismã. Nossa! Que do isso? Razão Brasileira, que Tu você me conhece. arrepia agora. Também fico. Tu me arrepia agora. Também fico. Ele... Como é que se deu isso? Eu me emociono quando falo dele. Me emociono. Eu hoje mesmo estive com a família dele. Deixar um abraço para todos da Rádio Web, tá? Especialmente a você que nos convidou. Então, você fica representando todo o nosso povo lá do subúrbio, do nosso bairro querido, aquele bairro abençoado, calmo, né? Sim, o bairro calmíssimo. também. Assim, o Jalmir Talismã, ele foi um elo para a nossa corrente que já era forte. O Jalmir Talismã, eu volto a dizer, ele não só, a nossa amizade já é sólida, nós temos um grau de parentesco, um amor, um carinho muito grande, ele me acalma muito bem. E o Jalmir, que era bravo, né, do jeito dele, mas me acalmava também. Ô Gerson, peraí. É isso? Peraí, Gerson, não é assim não, hein? O Alexandre vai falar. Fala, Alexandre. Eu fico emocionado falando, João, meu irmão, tá, onde você estiver. Mais uma vez a felicidade bateu na minha porta, né, nas nossas portas, porque você ser componente de um grupo do tamanho que foi o Razão Brasileira é um privilégio. E naquele momento, depois de eu ter ficado há 10 anos à frente do Conexão Batuque, a gente estava viajando, ele sabe, morava em São Paulo, rodava esse Brasil aí, e quando o Jalmir chamou ele primeiro, aí logo depois ele passou meu nome pro Jalmir e tal, eu não conheço, então, porra, já vim cantando, não sei o que, vamos fazer uma reunião com ele. Aí fizemos uma reunião, automaticamente topei logo de cara, porque já tinha um sincronismo, né? Fazer parte, eu conheço as músicas do Razão Brasileira toda, né? Então assim, quando ele falava da música, eu falei, sei cantar também. Então assim, já foi fácil a transição. Então, quando veio o convite, aquilo ali para mim foi maravilhoso, fazer parte do Razão Brasileira. Para mim, por mais que tenha sido já em outra formação, mas acho que o peso do nome que você carrega é muito grande. É uma responsabilidade muito grande você cantar e apresentar o que até os fundadores já faziam, e você tem que sempre estar melhorando e fazer o teu melhor para poder agradar quem está ali da antiga e provar que você também merece estar naquele papel ali, entendeu? Eu acho que essa parte foi muito importante para a gente. Fala, Gerson. Eu quero também deixar um registro a todos os ex-integrantes do Grupo Razão Brasileira, a todos os amigos ou colegas ex-integrantes do Grupo Razão Brasileira. Nós, Gerson Gomes e Alexandre Mota, nós não sabemos dizer para todos vocês quais foram
todos os integrantes do grupo, que tiveram várias formações. Foram não sei quantos anos. Perfeitamente. Né? Sabemos disso, mais de 30 anos. Sabemos que o grupo foi e é famoso. Nós respeitamos demais. Porém, mesmo respeitando a todos os ex-integrantes do Razão Brasileira, Gerson Gomes e Alexandre Mota também fizemos parte desse saudoso, desse maravilhoso grupo Razão Brasileira, ok? Gerson Gomes e Alexandre Mota, hoje dupla do samba, também fizemos parte da família Razão Brasileira. Não estamos desmerecendo ninguém, tá legal? Um abraço para todos. E aí, a partir do Razão, né, rolou o último Digidom, né, do Faustão. Aí depois do último Digidom do Faustão, teve falecimento do Paulinho, teve falecimento do Jalmir, aí o empresário Carlos Alberto Torres também faleceu. Também. Uma leva aí, o que acontece? Cantar no céu. Ele até brinca, a gente não está com pressa, não sei o quê. A gente ficou careca para disfarçar. Aí, o que acontece? A gente fundamos a dupla do samba, porque a gente já cantava junto mesmo. Sim, o show já era nós dois. Já existia essa sincronia de mesmo estando. E nós não fomos procurados. Eu deixo claro, porque essa rádio todo mundo está ouvindo, deixamos claro que nós não quisemos tomar nada de ninguém, não atropelamos ninguém. A gente não está sendo procurado por nenhum ex-integrante do Razão. E nós seguimos o nosso caminho com muita clareza, muita honestidade. Temos o nosso audiovisual, né, Alexandre? Nosso tempo é curto, a gente precisa falar essa parte. Temos o nosso audiovisual, né, Alexandre? Hoje nosso audiovisual está no YouTube, do Produção Oficial. Graças a Deus já está alcançando uma boa visualização. Ainda não saiu todos os blocos. A gente está com 3 blocos já na internet. E o nosso Instagram também, que é do Produção Oficial também, o nosso Instagram. Graças a Deus hoje já batemos mais de 30 mil seguidores. Então as coisas estão caminhando. Estão caminhando. A gente é chamado por vários outros artistas amigos, inclusive o Pirraça, o pessoal do Alson, Henrique, Mauro, vários outros artistas que a gente conhece e chama a gente para participar do show deles, que eu acho que isso é muito gratificante, por mais que você não esteja mais naquele grupo famoso, mas eles reconhecem o trabalho de vocês e a história de vocês. A história nossa no meio da música, e a gente está sempre fazendo participações, fazendo shows nossos. Acho que agora na Copa do Mundo a gente deve estar fazendo em 3 quiosques em Copacabana. Os quiosques lá agora parece até uma casa de show, né? Está tudo imenso. E a gente está, graças a Deus, quase todos os finais de semana a gente está tocando, sempre mostrando o trabalho de vocês, que é importante. Sim, inclusive, né, algumas pessoas falam assim, poxa, vocês não deixam de cantar pelo menos um refrão, um verso do sucesso da Razão Brasileira. Tá? Antes, agradecendo a nossa querida Bianca Assis, muito obrigado pela sua beleza, parabéns pela sua beleza, a sua simpatia, o seu carinho com a dupla do samba e Latoya Jackson também. E a todos os ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Para gente fechar aqui, canta o refrão da música que vocês gravaram. Mas viva o amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas, pra depois se arrepender. Mas depois vem aquele calafrio e medo da solidão, faz perder o desafio. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando seu perdão. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando seu perdão. Gente, que maravilha, que tarde maravilhosa. Pedrinho da Folha da Alto Magalha. Está com esses dois aqui maravilhosos, dupla do samba, Gerson Gomes e Alexandre Mota. Obrigado pela presença de vocês. Uma honra, Latoya Jackson. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, tá? E a todos os ouvintes da Tropical Web Brasil. Tem música nova lá, hein? Samba, hein? A dupla do samba. Beira do Mar, música nova lá. Só seguir a gente lá. Valeu.